Há dois pedidos. E sobre isto também? Ele quer fazer aqui. Muito bem. Eu tenho dois, creio que são duas interpelações à mesa. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, é para que efeito? Faz favor. É para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Relativamente... Sim, faz favor. Em bom rigor, não é relativamente a esta votação, mas é a que se segue, mas é um conjunto de 3 iniciativas conexas, portanto... Senhor Deputado, por isso, se me permite, eu ia ler as 3, talvez fosse melhor para a compreensão das interpelações dos senhores deputados. Então, muito obrigada, Senhor Deputado Pedro Delgado Alves. A primeira está identificada. Temos depois mais 2 textos. Texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à proposta de lei 246/12, procede à segunda alteração à lei número 62 de 98, de 1 de setembro, que regula o disposto no artigo 82 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos sobre a compensação equitativa relativa à cópia privada. E texto final, apresentado pela mesma Comissão, transpõe a Diretiva número 2/2012 de 28 da UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs e procede à 10ª alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei número 63 de 85, de 14 de março. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Precisamente relativamente a estas 3 iniciativas, mas em concreto quanto à proposta de lei 246/12, deu entrada na Assembleia da República uma petição, que é a petição 427/12, cujo objetivo era impedir a aprovação da proposta de lei em análise citada já pela Sra. Presidente. Está já aprovada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o relatório da petição e tinha sido solicitado que, antes de se concluir o procedimento legislativo relativo a esta matéria, pudesse o plenário, uma vez que é uma petição que teve mais de 4.000 subscritores, apreciar a petição e, portanto, dar efeito útil à pretensão formulada pelos peticionários que hoje frustraríamos se estivéssemos a aprovar em votação final global o texto da iniciativa. Isto é, independentemente das posições dos grupos parlamentares sobre esta matéria, eu acho que aqui há uma dimensão de respeito pelos peticionários e pela necessidade de o plenário apreciar e discutir nesta sede, em plenário, como a própria lei do direito de petição determina, o texto desta petição, antes de se proceder à votação final global do diploma, para que, efetivamente, o texto que os peticionários apresentaram possa influenciar o sentido de voto dos senhores e senhoras deputadas. E, portanto, nesse sentido, solicitava que, pelo menos, a proposta de lei 246 não fosse votada na sessão de hoje, mas, idealmente, como se trata de um conjunto legislativo que abrange também as outras 2 iniciativas com ela conexas, eventualmente que se procedesse ao adiamento das 3 votações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sra. Presidente. No seguimento da interpelação anterior, eu gostaria de acrescentar o seguinte. O Sr. Presidente da Primeira Comissão escreveu uma carta que foi distribuída hoje mesmo para todos os senhores deputados conhecerem, mesmo quem não acompanhou estes trabalhos, no dia 21 de janeiro, dando conta da unanimidade entre todos os grupos parlamentares para que estas votações, que são questões de direitos de autor e direitos conexos, foram disputadas pela lei que se conhece como a taxa da cópia privada, mas depois tem também outros temas, que não fosse votado antes de discutirmos em plenário a petição que juntou milhares de cidadãos e cidadãs que recusa essa lei. E o problema é que nós concordámos por unanimidade, todas as bancadas parlamentares, na primeira comissão, não votar estes projetos sem o debate da petição, precisamente pelo respeito pela cidadania. Não está aqui em causa um problema regimental, é certo. Mas que sentido tem nós estarmos daqui a uns dias a debatermos uma petição que nos pede para chumbarmos um projeto que já aqui foi feita a votação final global? E é isso, Sra. Presidente, que no fundo apelo para que a carta do Sr. Presidente da Primeira Comissão, dando conta da unanimidade de todos os grupos parlamentares, seja tida em conta e que estas 3 votações sejam adiadas até ao momento em que se possa debater a petição para que se respeite esse ato cidadão de se dirigirem ao Parlamento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Há mais deputados a querer intervir. Peço-lhes que sejam breves. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira. Obrigado, Sra. Presidente. Já tivemos a oportunidade de tratar anteriormente desta questão, mas de qualquer forma fica ao registro público disto. A Sra. Deputada Catarina Martins referiu-se a uma carta do Sr. Presidente da Primeira Comissão, que não é bem uma carta do Sr. Presidente da Comissão. É o relatório final da petição, que nós pedimos que fosse distribuído antes deste momento das votações, precisamente para evitar isto que estamos agora a tratar.
e sem querer fazer teoria geral sobre a discussão das iniciativas legislativas e da discussão das petições, queria apenas cingir-me a este aspecto concreto. Este relatório final foi o relatório final da petição que foi aprovada, foi o relatório que foi aprovado na primeira comissão, desta petição, e que, por acordo de todos os grupos parlamentares, contém de facto esta previsão de que não fossem levadas à votação final global as iniciativas legislativas que dizem respeito à petição, para que a petição pudesse ser discutida com utilidade e para que não se frustrassem as expectativas dos cidadãos. E é esta a nossa preocupação, Sr. Presidente. Por acordo dos grupos parlamentares na Comissão, chegou-se ao entendimento de que a petição seria discutida antes das iniciativas legislativas. Foram criadas essas expectativas junto dos mais de 8.000 peticionários que subscreveram aquela petição. Nós chamámos a atenção para esta questão ainda ontem, junto, de resto, contactámos o Sr. Presidente da Comissão, contactámos a mesa, chamámos a atenção ainda ontem para que isto pudesse ser evitado. Hoje voltámos a fazer novas diligências, pedimos a distribuição deste documento para concluir, Sr. Deputado. Para chegar a esse entendimento. Sra. Presidente, resta-nos apenas fazer um último apelo, para que haja, pelo menos, a possibilidade de não levar à votação a proposta de iniciativa que diz respeito a esta petição e que ela possa ser agendada rapidamente, para que não se frustrem as expectativas dos cidadãos. É só esse o último apelo que fazemos, esperemos que possa recolher o consenso junto às outras bancadas. Muito obrigada, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Hugo Soares, também pedia que fosse breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei certamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para ter ao caso concreto para dizer o que segue. É verdade que há um ofício, que é o ofício onde consta o relatório que foi feito sobre a petição em causa da primeira Comissão à Sra. Presidente, mas também não é menos verdade que este ofício tem apenas uma sugestão para que se proceda antes à discussão da petição, antes da votação que hoje aqui vamos fazer, mas, Sra. Presidente, é verdade que tivemos duas conferências de líder antes da votação de hoje, a última decorreu há 2 dias atrás, nenhum grupo parlamentar requereu o agendamento desta petição, nem o assunto foi sequer discutido na conferência de líderes, pelo que nós não vemos razão para que o processo legislativo que fez os seus termos, foi amplamente participado e discutido, não tenha hoje o seu culminar com a votação que está agendada. Esta petição tem um valor político autónomo, não deve deixar de ser agendada, evidentemente, mas também não deve, senhores deputados, não deve deixar de ser discutida, como são outras que vêm a este Parlamento com temas já decididos, e que a Conferência de Líderes, de todas as vezes que isso acontece, decide pelo valor autónomo das petições e decide agendá-las. É este o caso, Sra. Presidente, pelo que achamos que devemos proceder à votação destes diplomas que estão hoje agendados. Sra. Deputada Inês de Medeiros, senhores deputados, eu pedia-lhes que fossem breves. Eu podia ter respondido e ter, de certo modo, apressado mais este processo, mas é bom que todos se pronunciem sendo assim. Faz favor. Sr. Presidente, é só para fazer uma correção. O que está nesse ofício não é uma sugestão. Houve um compromisso votado por todos os deputados da primeira Comissão e de deputados da 8ª Comissão que seguiram estes trabalhos. E foi um longo trabalho. E esse compromisso foi várias vezes repetido em Comissão. Foi relembrado várias vezes e de cada vez houve unanimidade. Portanto, não estamos aqui a falar de uma mera sugestão. Em relação à Conferência de Líderes, eu lamento que o PSD não estivesse ao corrente de um compromisso que foi assumido pelos seus deputados na primeira Comissão e cujo o Presidente é o Dr. Fernando Negrão. Portanto, Sra. Presidente, eu também quero juntar-me aqui ao apelo para que esta votação seja adiada e possa ser feita em condições. Muito obrigada. Senhores deputados, Sr. Deputado, eu pedia-lhe, se não se... Tem então um segundo para replicar, mas rapidamente. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, não queria de facto fazer popular esta discussão, mas aquilo que está escrito, e o ofício diz, por unanimidade foi na Comissão deliberado sugerir a Vossa Excelência. É uma questão de ler com toda a calma, com toda a serenidade. Sugerir, senhores deputados, senhora deputada, é sugerir. Sugerir é sugerir. Senhor Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu apenas para dizer que, de facto, se há unanimidade numa sugestão, e agora estamos à espera que o PSD faça a sugestão à Sra. Presidente. Porque se não faz, então, há aqui uma avenir e contrafacto de um próprio. Já agora dizer o seguinte,
Com este comportamento nós não estamos apenas a defraudar a expectativa dos peticionantes. Nós estamos a defraudar o próprio conteúdo do instrumento da petição, porque fica sem efeito. Não adianta nada vir a ser discutida a petição. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, se me permitem, eu verifico que não há unanimidade no plenário para alterar as coisas. Mas também só por unanimidade elas poderiam ser alteradas. Eu queria dizer aos senhores deputados que as petições são tratadas no Parlamento por uma ordem cronológica para garantir a igualdade entre os subscritores de todas as petições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se me permite, eu terminaria a argumentação. O procedimento legislativo também é a minha opinião que não deve ser condicionado pelo conteúdo das petições. Não é o conteúdo das decisões legislativas, é o procedimento legislativo. Porque se todas as petições ao mesmo tempo sugerissem ao Parlamento que não legislasse, nós bloqueávamos o processo decisório do Parlamento. Esta é a minha opinião, senhores deputados. Não posso deixar de a ter, porque eu sou Presidente do Parlamento e tenho que discutir aqui as questões procedimentais. Senhores deputados, se houvesse unanimidade, naturalmente, que eu aceitaria uma alteração da agenda. A primeira comissão, com o devido respeito, não pode, mesmo do ponto de vista das regras, substituir a sua unanimidade à unanimidade do plenário. E por isso, se houver unanimidade aqui, nós podemos, de um modo que eu não considero o mais adequado, mas de um modo, eu diria, excepcional, a reboque, no sentido de fazer, dar seguimento à pretensão de uma petição pendente, bloquear, adiar o processo de decisão sobre estes projetos. Mas não deixo aqui de expender a minha opinião. A regra não deve ser essa, senhores deputados. A regra não deve ser essa. Não faz sentido que a regra seja essa. Não quer dizer que os senhores deputados, por um princípio de boa-fé, se há alguns compromissos que nós não, dos quais não tínhamos o alcance neste momento, essa é uma questão que não pode deixar de ser considerada, mas aí tem que ser considerada também por todos. Por isso, senhores deputados, se não havendo unanimidade, o senhor deputado Pedro Delgado Alves ainda queria intervir, faz favor. Queria que fosse breve, senhor deputado. Serei muito breve, senhora Presidente, porque eu acho que o que está em causa não é o texto nem o conteúdo da petição, o que está em causa nem sequer é o conteúdo da iniciativa legislativa. Está em causa o exercício do direito fundamental de petição. E se o Parlamento hoje optar por não ter em conta o efeito útil que remove automaticamente aos peticionários, votando uma iniciativa, quando tem a oportunidade que tem em cima da mesa de ponderar aquelas que são as considerações que mais de 4.000 cidadãos subscreveram a este Parlamento, efetivamente, por uma razão que nem sequer se me permite, é uma regra regimental, há uma mera praxe no sentido de seguirem por ordem as petições, mas que não nos pode ser cegos ao ponto de achar que se tivermos um assunto urgente que os peticionários pretendam tratar e que tem uma data e que tem um contexto temporal relevante, que não se possa inverter a ordem da apreciação das petições. E, portanto, não poderemos ter que ficar à espera que sejam discutidas todas as petições que deram entrada antes desta, antes de se poder proceder à votação. E, portanto, nesse sentido, a prática, e terminava, até só para concluir, senhor deputado, porque nós estamos em votação. A prática até é a de fazer o agendamento conjunto de petições e de iniciativas, precisamente para podermos acautelar este mesmo efeito, de dar efeito útil às petições. E nesse sentido, não sendo suscetível de ser obtido consenso, unanimidade, como já foi visto, ainda assim requeriria um recurso da decisão para que o plenário possa votar e para que todos possam, em consciência, votar ou não sobre se os cidadãos conseguem exercer o seu direito de petição perante esta Assembleia. É só dizer ao Sr. Pedro Delgado Alves que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é jurista de Direito Público e sabe que existe um princípio da revisibilidade do legislador. E, portanto, a petição necessariamente pode não ser inútil. Faz favor, Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Presidente, de uma forma muito breve, enfim, até porque o CDS não tinha usado ainda da palavra neste debate, para dizer duas ou três coisas muito simples. A primeira coisa é que todos os grupos parlamentares deram consenso nesta sugestão. Já aqui foi lido e ficou claro que se tratava de uma sugestão.
Já se percebeu também que, independentemente dessa sugestão, esta matéria passou por mais de uma conferência de líderes e está, neste momento, agendada para plenário para ser votada. Também já conseguimos, digo eu, perceber porque é que, apesar dessa sugestão, o agendamento foi feito, a Sra. Presidente foi de uma clareza absolutamente transparente quando nos diz que entende que uma petição não pode bloquear o processo legislativo. Também já se percebeu que não existe unanimidade nem consenso para que o guião que estamos a votar neste momento possa ser adiado. Também sabemos, ainda no outro dia nós participámos aqui numa discussão e numa votação de uma petição sobre a privatização dos CTTs, que já ocorreu e destinava-se há que tempos e destinava-se a impedi-la. Não vi essa mesma preocupação. Sra. Presidente, o debate está feito, está tudo esclarecido, passemos à votação que é. Senhor Deputado Telmo Correia, mas ainda homenageando do mesmo modo a sacralidade dos procedimentos, há o requerimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e nós vamos votá-lo. O Sr. Deputado pode formulá-lo. Formulo o requerimento é que seja adiada a votação recorrendo da decisão da mesa. Muito obrigado. Senhores deputados que votam contra o requerimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Os senhores deputados que se abstêm. Votam a favor os demais deputados, segundo eu creio. Muito obrigada. O requerimento foi rejeitado. Vamos então votar, senhores deputados. Teve os votos contra dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP e a favor dos demais grupos parlamentares. Sendo